Glória a Deus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, igreja de Deus. Como é bom saber que Deus se faz presente no nosso meio. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. E antes da gente compartilhar a palavra aqui, eu queria orar com você nessa hora, meu irmão, igreja de Deus, minha irmã, queremos fazer isso nessa hora. Pai, esteja nesse momento, Senhor, visitando-nos de um modo especial. Aqueles que estão, Pai, Deus, internados na UTI, aqueles que estão, Pai, talvez sofrendo por causa dessa pandemia, desse vírus, Senhor Deus, que tem ceifado muitas pessoas, mas nós queremos te pedir a tua paz, nós queremos te pedir o teu refrigério, nós queremos te pedir a tua presença na nossa vida, que a tua presença, Pai, Deus, ela vem, Senhor Deus, e vem refrigerando, Pai, todo o nosso ser, Pai, Deus, trazendo, Senhor Deus, o teu refrigério, o teu conforto, a tua alegria, a tua paz. Deus, fica conosco nessa hora, visita nesse momento, Pai, aqueles que estão precisando, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão deprimidos, que o teu poder se manifeste nessa hora, trazendo toda a cura, trazendo todo o renovo, trazendo, Pai, toda a libertação. Nós oramos dessa maneira, Pai, agradecido ao Senhor. Deus, continue a falar conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria compartilhar com você hoje, aquele texto que está lá no livro de João, capítulo 16, o verso 33. É um texto, é um versículo bastante conhecido, mas é sobre isso que eu queria falar contigo hoje, que diz aqui: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Meu irmão, eu quero dizer que nesse mundo, a palavra de Deus está dizendo que eu e você iremos passar por aflições, iremos passar por tribulações, iremos passar por provas, por dores, por desapontamentos de várias maneiras. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus está dizendo que somente em Jesus é que nós vamos encontrar a verdadeira paz que nós precisamos. Mas eu quero dizer também que é através do nosso Senhor, é Ele que pode nos ajudar no meio de todas essas circunstâncias a ter o quê? Bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Aleluia. E é sobre isso que eu queria falar com você nesta hora, nesta manhã aqui compartilhando, você que vai me ouvir mais à noite, eu queria compartilhar hoje sobre ter bom ânimo. Mas o que significa ter bom ânimo? O dicionário diz que ter bom ânimo, a palavra de Deus também diz que é você ter o que? Esperança, é você não perder a fé, é você continuar confiando no Senhor, é você ter coragem, ter força, ter disposição. Você sabia, meu irmão, minha irmã, igreja de Deus, que a palavra de Deus, está escrito lá, a palavra bom ânimo, mais de 40 vezes na Bíblia toda? Sabe por quê? Porque de fato, meu irmão, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está indiretamente dizendo para mim e para você: olha, não deixe o desânimo te dominar, tenha bom ânimo, olha, não perca a fé, olha, não perca a esperança, tenha bom ânimo. Meu irmão, minha irmã, igreja de Deus, eu e você precisamos ter bom ânimo, não somente quando as coisas estão boas, mas precisamos ter bom ânimo também quando as coisas não estiverem favoráveis para nós.
né? A palavra de Deus diz lá no Salmo 112, versículo 7, dizendo assim: não se atemorizará o meu coração diante de más notícias. E continua o texto: fortifique o teu coração, confie no Senhor. Amado, olha, é dessa maneira que eu e você precisamos caminhar, né? Eu sei, querido, que diante dessa pandemia, quantas má notícias a gente tem ouvido, mas a palavra de Deus está nos dizendo: olha, não se atemorize, né? Não deixe o seu coração se atemorizar com essas notícias, né? Pelo contrário, o teu coração precisa estar firme, confiante no Senhor. Meu irmão, minha irmã, igreja de Deus, eu quero dizer para você que as bênçãos do Senhor, elas não estão, querido, relacionadas à falta de aflição e falta de angústia, né? Amado, a bênção de Deus está acima delas, né? Amado, olha, as bênçãos de Deus, ela não traz desgosto, mesmo diante das aflições, mesmo diante das angústias. A bênção de Deus está acima delas. Amado, olha, Salmo 27, versículo 3 diz assim, né? O salmista dizendo: olha, ainda que venha estourar, ainda que o exército se acampe contra mim, o meu coração não se atemorizará. Ainda que venha estourar uma guerra contra mim, o meu coração continuará confiante no Senhor. Aleluia. Ainda lá no Salmo 27, agora no versículo 14, diz assim: espera pelo Senhor, tenha bom ânimo, fortifique o teu coração, espera pelo Senhor. Meu irmão, Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, nesta hora: tenha bom ânimo, espera pelo Senhor, tenha bom ânimo, fortifique o teu coração, espera pelo Senhor. Amado, olha, esta semana, se eu não me engano, acho que foi na sexta-feira, né, nós compartilhamos lá uma palavrinha, né, de 10 minutos, né, falando ali no Salmo 40, né, que diz lá: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, né? E diz o texto: tirou-me de um poço de perdição e me colocou os pés, e me tirou do tremedal de lama e colocou-me os pés sobre a rocha e firmou os passos e me pôs nos lábios um hino de louvor. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. E o texto continua dizendo assim: bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, que não pende para os arrogantes e nem para os afeiçoados à mentira. Senhor, são muitas, Senhor, as maravilhas que tem operado, né? Eu quisera falar, mas são mais do que se pode contar. Amado, é dessa maneira, né? E nós compartilhamos lá na sexta-feira, né, meu irmão, olha, os benefícios da gente esperar no Senhor, né? E nós compartilhávamos lá dizendo assim: olha, quando eu espero no Senhor, eu vou ver Deus se inclinando para mim, eu vou ver Deus ouvindo a minha oração, eu vou ver, querido, olha, né, Deus, né, me tirando de um poço de tremedal de lama, firmando os meus pés, me colocando os meus pés sobre a rocha e colocando nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor. Amado, diga assim comigo: eu preciso ter bom ânimo, né? Eu preciso esperar no Senhor, porque ter bom ânimo, querido, está ligado a gente ficar esperando no Senhor, estar confiando no Senhor. Amado, nós precisamos, querido, né, olha, pedir para o Senhor que Ele venha nos ensinar, né, a esperar, a descansar no Senhor e a ter o quê? Bom ânimo, né? Amado, a palavra de Deus continua a dizer para mim e para você, nesta hora:
Jesus dizendo: essas coisas eu vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amado, por que eu e você precisamos ter bom ânimo? É sobre isso que eu queria compartilhar, como eu já disse agora há pouco. Eu queria falar 4 coisas. Por que eu e você precisamos ter bom ânimo? A primeira coisa, meu irmão, eu preciso ter bom ânimo. Sabe por quê? Porque Deus tem plano e propósito para realizar coisas na minha vida e na sua vida. É por isso que você precisa ter bom ânimo, querido, diante de tantas coisas que têm acontecido. Amado, olha, eu quero dizer que assim foi que aconteceu com Josué. A palavra de Deus diz no livro de Josué, né, que quando Deus levou, né, Moisés para o céu, para a terra, a Bíblia nos diz que Deus se apresenta para Josué dizendo: olha, assim como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Aleluia! Não te deixarei, não te desampararei, ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. E o verso 6 de Josué capítulo 1, versículo 6, dizendo assim: olha, esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás herdar esse povo, a esta terra no qual eu prometi a teus pais. Meu irmão amado, olha, sabe por quê Josué tinha que se esforçar e ter bom ânimo? Porque Deus tinha promessa, Deus tinha planos e propósitos para realizar na vida dele. É isso que Deus está dizendo para você nessa hora. Tenha bom ânimo, se esforça, Deus tem coisas para realizar na sua vida ainda. Amado, creia nisso, né? Não importa o que você está vivendo, né? O importante é que você está vivo, né? E creia, querido, Deus tem planos e propósitos na sua vida. Amado, diga comigo assim: Deus tem plano, Deus tem plano e propósito na tua vida. Aleluia. Amado, olha, veja o que está escrito em 1 Reis 19, versículo 15 e 16. Vou ler para você. Diz assim: e o Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge Azael rei sobre a Síria. Também Ageu filho de Nissi ungirás rei de Israel, e também a Eliseu filho de Zafate e de Abel Meloá ungirás profeta em teu lugar. Amado, Deus estava dizendo para quem? Para Elias. Elias estava querendo a morte, né? E Deus falou para ele em outras palavras: olha, Elias, é o seguinte, ainda eu não terminei a obra que eu tenho na sua vida. Olha, sai dessa caverna e vai realizar aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Ainda não é hora de você morrer, ainda não é hora. Deus, eu tenho coisas para realizar na sua vida. Amado, Deus tinha planos e propósitos na vida de Elias, e Elias estava deprimido, angustiado, aflito, e ele estava pedindo o quê? A morte. Mas Deus vai ao encontro dele lá na caverna e diz: olha, eu tenho coisas para realizar ainda na sua vida. Aleluia. Amado, eu e você precisamos ter bom ânimo, porque Deus tem coisas para realizar na minha vida e na sua vida. Amado, meu irmão, minha igreja de Deus, né? Deus é o El Shaddai, Deus é o Todo-Poderoso. Tenha bom ânimo, porque os seus planos e os propósitos que Deus tem na sua vida irá te alcançar. Aleluia. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? Creia, Deus quer realizar coisas ainda na sua vida. Se renda ao Senhor, tenha bom ânimo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, meu irmão, porque eu e você precisamos ter bom ânimo. Amado, eu e você precisamos ter bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu e você não estamos sozinhos nesse mundo. Deus está comigo, Deus está com você, né? Amado, olha, veja que Elias falou para o Senhor.
Vamos ler, vou ler outro texto lá, de 1 Reis 19, 10. Diz assim: e ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Amado, Elias estava se achando sozinho, e ele fala para o Senhor: Senhor, olha, eu tenho andado reto diante do Senhor, mas o povo todo perdeu aliança com o Senhor. Amado, olha, eu quero dizer, quando o desânimo entra na nossa vida, sabe por quê? Porque nós achamos que nós estamos sozinhos, né? E é por isso que o desânimo reina e toma conta da nossa vida. Mas veja o que Deus falou logo em seguida para ele. Deus falou assim: olha, também, Elias, eu conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram para Baal, e toda a boca que não o beijou. Glória a Deus, meu irmão, né? Amado, olha, eu quero dizer que Deus, querido, falou para Elias assim: você não está sozinho. Olha, eu tenho um plano de propósito na sua vida. Olha, tenha bom ânimo, Elias. Eu quero dizer, meu irmão, né, por mais difícil, querido, que você esteja vivendo as situações, eu quero dizer que Deus está com você, né? Amado, essa foi a palavra que Deus falou para Elias. Olha, Elias, não é só você que se manteve firme, tem 7.000 pessoas que também não se dobraram o joelho diante de Baal, que não se prostraram. Olha, estão firmes aí. Amado, olha, Deus é contigo. Você não está sozinho nessa luta, você não está sozinho nessa guerra, você não está sozinho nessa tempestade, você não está sozinho. Deus está com você. Amado, olha, Davi, quando estava para morrer, ele chama o seu filho Salomão. Davi queria ainda, meu irmão, construir o templo da casa do Senhor, mas Deus falou para ele: Davi, olha, você foi um homem sanguinário, você foi um homem que viveu em guerra, você não vai construir, mas o seu filho irá construir esse templo, né? E veja o que Davi falou para Salomão, 1 Crônicas 28, 20, dizendo assim: e disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te, tem bom ânimo, ainda anda em derredor. Desculpa, me confundi aqui, vamos voltar de novo. 1 Crônicas 28, 20. E disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te, tem bom ânimo, faze a obra, não temas, não te apavores, porque o Senhor teu Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Ele não te deixará, ele não te desamparará, até que acabe todas as obras do serviço da casa do Senhor. Amado, olha, veja o que Davi falou para Salomão: que Deus era com ele, que Deus não ia abandonar, que ele não estaria sozinho, que Davi não estaria, porque Deus ia levar ele, mas Deus estaria com Salomão. Amado, olha, você não está sozinho, Deus é contigo, meu irmão, né? Amado, olha, a palavra de Deus ainda continua dizendo para mim e para você, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 a 9, dizendo assim: sede sóbrio e vigilante, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, procurando e rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Resisti firme na fé, certo que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Igreja de Deus, eu quero dizer, meu irmão, eu não sei, você que está me ouvindo aí, né, no Face, que vai me ouvir depois logo mais no Facebook, no YouTube, mas olha, igreja de Deus, ouça o que eu vou te dizer para você agora. Eu não sei o que você está passando, quais são as suas tempestades, quais são as aflições, quais são, né, as suas tribulações, mas eu quero dizer que Deus está dizendo para você nesta hora:
que você não está sozinho, né? Resista firme na fé, porque olha, no reino de Deus, há várias pessoas aqui na terra, passando também por as coisas que você está passando. Resista firme, tem bom ânimo, amado, você não está sozinho, Deus está te vendo, né? Olha, acredite, né, no que Deus pode realizar, tenha bom ânimo, porque Deus tem planos e propósitos, tenha bom ânimo, porque você não está sozinho, Deus está com você, amado. Essa é a palavra de Deus para você, para mim, nesta hora, nesse momento. A terceira coisa, meu irmão, porque eu e você, minha irmã, eu e você precisamos ter bom ânimo. Precisamos ter bom ânimo, porque Deus tem planos e propósitos na nossa vida, Ele não acabou. Precisamos ter bom ânimo, porque eu não estou sozinho, você também não está sozinho. Deus que está te vendo, Deus conhece o que você tem vivido, tem passado, e que você vai passar no futuro. Mas eu quero dizer também, que eu e você precisa ter bom ânimo, sabe por quê? Porque Jesus já venceu, aleluia. Essa foi a palavra que Jesus disse para os seus discípulos: essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu preciso ter bom ânimo, querido, porque a vitória é certa, aleluia. Amado, olha, Josué capítulo 1, versículo 7, vamos ver Deus dizendo para ele de novo: olha, tão somente esforça-te e tenha muito ânimo, não para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a esquerda, nem para a direita, para que seja bem sucedido por onde quer que andares, aleluia. Meu irmão, a vitória do Senhor, ela tem te alcançado, aleluia, por mais que você não consiga enxergar e ver, né? Mas eu quero dizer, querido, que Jesus venceu o mundo, aleluia. Amado, olha, Romanos 8,37 diz que em Cristo Jesus, nós já somos o quê? Muito mais do que vencedores. Amado, olha, o nosso Cristo venceu, querido, o mundo. Ele venceu o quê? A morte foi derrotada, a dívida do nosso pecado foi cancelada, meu irmão, e há uma porta aberta para a vida eterna, liberada para a minha vida e para a sua vida entrar, aleluia. Amado, olha, os meus sofrimentos, os teus sofrimentos, as nossas tribulações, as nossas aflições, elas são o quê? Temporais, né? Tudo que venhamos a passar jamais nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, aleluia. Nada, meu irmão, nada nesse mundo, conforme Romanos 8 lá diz, que nada nesse mundo poderá nos separar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Amado, você sabia que Spurgeon, um grande homem de Deus no passado, ele escreveu dizendo assim: olha, nós lutamos contra o inimigo que já foi derrotado. Amado, é dessa maneira mesmo, né? Amado, nós estamos caminhando e lutando com o inimigo que já foi derrotado. E ele dizia assim: olha, mas a graça do Senhor Jesus Cristo, que habita em mim, também vai me levar, em Cristo Jesus, eu vencer esse inimigo que já foi derrotado, aleluia. Amado, vamos tomar posse disso. Tenha bom ânimo, meu irmão. Olha, Jesus enfrentou várias batalhas, né? A palavra de Deus diz lá, né, que Mateus capítulo 4, Jesus foi para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo, teve que vencer as suas tribulações, as suas tentações, e venceu, aleluia. A palavra de Deus também diz que Jesus, lá no Getsemane, Mateus 26, do verso 36 a 46, amado, olha, Jesus enfrentou o seu lado humano, né? E ele venceu, caminhando, seguindo a vontade do nosso Deus, e ele deixou ser levado, querido,
pelas pessoas, querido, deixou de ser levado para a cruz, tudo por amor a mim, tudo por amor a você, aleluia, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Amado, olha, eu preciso ter bom ânimo, você precisa ter bom ânimo, sabe por quê? Porque Jesus já venceu tudo por nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amado, agindo Deus, quem impedirá? Jesus já venceu, né? Amado, vamos tomar posse, querido, dessa palavra, né? O nosso Deus já venceu, aleluia. Amado, olha, a quarta coisa que Deus colocou no meu coração, você precisa ter bom ânimo também. Meu irmão, sabe por quê? Porque Deus sempre, escuta o que eu vou te dizer, porque Deus sempre vai agir no sobrenatural quando eu chegar no meu limite. Amado, né? É por isso que eu e você precisamos ter bom ânimo. Amado, quero que você leia comigo aqui, olha, abre a sua Bíblia onde você estiver aí, né? Se você não tiver, escute agora que eu vou ler para você. Mateus capítulo 14, do verso 22 ao 33. Amado, é tão bom, né, a gente estar na presença de Deus e saber que Deus trabalha, né, que Deus confirma a sua obra. Nós acabamos de cantar agora, né, amado, olha, que se a tempestade vir, se o céu se fechar, né, Deus é capaz de levar a gente o quê? A andar sobre as águas. Foi o penúltimo canto que nós acabamos de cantar, né? Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, né, que Deus está trabalhando em nosso favor, né? Deus, querido, olha, tudo está cooperando para o nosso bem, né? Mas vamos ler aqui, olha, vou ler para você, Mateus capítulo 14, do verso 22 em diante, diz assim: e logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar, ordenou, orientou, a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muito estádio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, entre 3 horas da manhã, da madrugada, às 6 horas da manhã, foi Jesus ter com ele, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem ele andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo, começou a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aleluia. Amado, olha, esse texto, né, ele tem várias lições para nós, né? Eu queria citar algumas coisas aqui, né, em relação a ter bom ânimo. Né? Primeira coisa, meu irmão, que esse texto nos revela, que mesmo diante, meu irmão, do comando e da direção de Deus, né, amado, olha, mesmo diante do comando e da direção que Deus tem para nós, eu quero dizer que nós não estaremos isentos de passar por tempestade, ou aflição, ou angústia. Amado, olha, aqueles discípulos saíram daquele lugar onde estava Jesus e foi para outra margem diante do comando de Jesus. Mas mesmo assim, as tempestades, as aflições, as tribulações vieram sobre eles.
Amado, eu não estou isento, mesmo seguindo o caminho do Senhor, andando de acordo com a vontade dEle. Isso não quer dizer que as tempestades, que as aflições, que as angústias não virão sobre mim. Amado, olha, nós temos que crer dessa maneira, né? Outra coisa que esse texto nos revela, querido, olha aqui, as tempestades e as aflições não submergirão, não vão nos paralisar, não submergirão, não vão deixar a gente se afundar. Sabe por quê? Porque Deus tem planos e propósitos na nossa vida. Deus tinha coisa para realizar na vida dos apóstolos. Os apóstolos, querido, e ainda é a ser grande bênção para nós como foram. E foi por isso que aquela tempestade não afundou aquele barco e não submergiu a vida deles, porque Deus tinha planos e propósitos. Outra coisa que esse texto nos revela, querido, que diante da tempestade e das aflições, Deus sempre vai ao nosso encontro. Jesus foi ao encontro daqueles homens que estavam lá no meio da tempestade. Eu quero dizer que Deus vai ao seu encontro, meu irmão, minha irmã, igreja de Deus. Outra coisa que esse texto nos revela, querido, olha, que diante da tempestade, querido, Deus vai se mostrar que Ele está acima de toda a tempestade. Deus está acima de qualquer uma delas. Outra coisa que esse texto nos revela, querido, olha, diante das tempestades, que diante das aflições, elas virão sobre nós, mas Deus vai revelar o seu sobrenatural. Querido, no meio da tempestade, Deus vai revelar o seu milagre no meio, querido, das tempestades sobre as nossas vidas. Aleluia. Outra coisa, querido, que eu anotei aqui, olha, que as tempestades e as aflições, elas surgirão, querido, para mostrar, querido, olha, que é possível andar com o Senhor no meio da tempestade. Amado, é possível nós caminharmos. Outra coisa que eu vi aqui nesse texto, meus irmãos, que diante das tempestades, das aflições, elas vêm, querido, para provar e renovar a nossa fé. Amado, é isso mesmo. As dificuldades, as provações, elas vêm, querido, para renovar e provar a nossa fé. Amado, creia, meu irmão. E a última coisa que eu notei aqui nesse texto, que Deus falou ao meu coração, que as tempestades e as aflições, elas nos assediam, querido, para mostrar que Deus pode nos socorrer no meio delas. Aleluia. Amado, tenha bom ânimo. Olha, amado, quantas coisas, né? 8 coisas aqui eu falei só sobre esse texto, né? Motivos porque eu preciso ter bom ânimo. Amado, não deixe, querido. Eu quero dizer que Deus conhece o seu limite. Deus conhece, querido, olha, as minhas fraquezas, as suas fraquezas, e Ele é fiel, e não vai deixar que você passe além daquilo que você possa suportar. Deus é fiel. Amado, tenha bom ânimo, né? Se esforce, caminhe, né? Creia, tenha esperança, não perca a sua fé, né? Amado, tenha bom ânimo. Amado, olha, para nós terminarmos essa palavra, eu quero dizer para você, amado, que as aflições, que as tempestades, né, que as tribulações, elas vão vir, mas você precisa o quê? Ter bom ânimo. Foi essa palavra que Jesus deixou para os seus discípulos, foi essa palavra que Jesus deixou para a sua igreja. Tenha bom ânimo, meu irmão. Jesus venceu e você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Né? Amado, olha, amado, Deus é contigo. Amado, tenha força, tenha coragem, tenha ânimo. Amado, não se intimide, não abaixe a guarda, não deixe a fraqueza te dominar. Provérbios 24:10 diz lá: se tu mostrares fraco no dia da angústia, as tuas forças serão pequenas. Amado, tenha bom ânimo, tenha coragem. Deus é fiel e Ele não vai deixar que você passe além das suas forças. Esta é a fidelidade do nosso Deus. Amado, olha, mostre o seu esforço, mostre a sua fé, e o restante Deus vai fazer por você. A palavra de Deus diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele
e o mais Ele fará. Amado, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Mas eu quero dizer que eu estou terminando, eu estou dizendo, uma coisa que Deus falou para Josué. Sabe por que Josué, querido, ele se esforçou, ele teve bom ânimo? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está escrito lá. Primeira Josué, se eu não me engano, no versículo 8, ele dizendo, Deus dizendo para ele, olha, medite na palavra que meu servo deixou para você. Medita de dia e de noite. Olha, caminhe de acordo com essa palavra. Então, olha, você vai prosperar, você vai conseguir chegar lá. Amado, olha, para a gente ter bom ânimo, a gente precisa, meu irmão, meditar nessa palavra, ler essa palavra. É a palavra de Deus que vai nos fortificar. É a palavra de Deus que vai levar a gente a caminhar em bom ânimo. Esse foi o segredo de Josué. Esse é o nosso segredo, meu irmão. É a palavra de Deus. Eu preciso, querido, olha, ler essa palavra de dia e de noite, meditar nela. É como diz lá no Salmo 119, versículo 105. A palavra de Deus vai ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Você vai ter ânimo por causa disso, meu irmão. Amado, é a palavra de Deus que restaura a nossa alma. É a palavra de Deus que nos revivifica, que nos vivifica no dia da angústia, no dia da aflição, no dia, querido, que muitas vezes a gente acha que não tem mais força. Mas eu quero dizer, meu irmão, que é a palavra do nosso Deus. Esse foi o segredo de Josué, e ele chegou até o fim. Isso não quer dizer, querido, que a tristeza não veio na vida dele, mas ele não deixou a tristeza dominar a vida dele. É isso que Deus está dizendo para você nessa manhã, nesta hora. Meu irmão, minha irmã, igreja de Deus, tenha bom ânimo. Deus é contigo. Amado, Deus tem planos e propósitos para realizar na sua vida. Você não está sozinho. Você, amado, tenha bom ânimo. Jesus já venceu por você. Nós somos mais que vencedores. Amado, tenha bom ânimo. Porque, querido, olha, Deus conhece a sua fragilidade, Deus conhece a nossa fragilidade, e Ele não vai deixar, querido, mas o seu sobrenatural vai intervir no nosso limite, na hora certa, no momento certo. Deus se mostrará, amado, em fidelidade para com a minha vida e para com a sua vida. Amado, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Deus abençoe a sua vida. Vamos ter bom ânimo, amado, diante de tudo que está acontecendo ao nosso derredor. Vamos, querido, crer, amado, que Deus está conosco. Por mais, querido, que muitas vezes nós queremos entender e a gente não entende. Isso é fato, mas nós vamos ficar com a palavra de Deus. Jesus disse para a gente ter bom ânimo. Então, meu irmão, nós vamos buscar esse bom ânimo. Na onde? Na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor, nos princípios do Senhor. Amém? Quero orar por você nessa hora, em nome de Jesus. Pai, aqui nós estamos, Senhor Deus, e nós queremos tomar posse da Tua palavra nessa hora. Deus vai colocando bom ânimo agora, Pai, nos nossos corações, Senhor. Que os nossos olhos, Senhor, estejam postos no Senhor, como diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Deus, nós queremos declarar ao Senhor nesta hora, que a tristeza, que o desânimo, Pai, não dominará nossas vidas, Pai, mas nós vamos tomar posse da Tua paz, nós vamos tomar posse do Teu bom ânimo, Pai, vamos caminhar crendo, Pai, Deus, nas Tuas promessas. Deus, traga agora, Pai, dá ordem a nosso respeito, dá ordem, Pai, a respeito da Tua igreja, do Teu povo, Pai. Deus, nós declaramos agora, Pai, que toda seta do inferno, que toda seta diabólica maligna que vem contra as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas aflições, nós declaramos, Pai, que o inimigo não alcançará vantagem, mas nós vamos ficar com o Senhor, firme, Pai. Deus, queremos caminhar, Deus, debaixo do Teu comando, da Tua direção, ter bom ânimo, Pai, assim como o Senhor disse para os Seus discípulos, ali no meio do alto mar, Pai, tenha bom ânimo, sou eu estou contigo.
Pai, que assim seja, Pai, na vida do meu irmão, aquele meu irmão, aquela minha irmã, talvez que está depressiva, que está angustiada agora, Pai. Deus, visita agora, trazendo bom ânimo, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo todo o conforto, Pai, que ele precisa, que ela precisa. Deus, libera agora, Pai, aquela bênção que o Senhor mesmo diz, que ela não traz desgosto para nós. Pai, nós tomamos posse dessa palavra. Abençoe a tua igreja, Pai. Abençoe o teu povo, Pai. É no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.